Olá, Ana de Brito aqui novamente para mais um vídeo do canal e hoje é dia de numerologia evolutiva, dia de autoconhecimento, né? Para quem está aqui pela primeira vez, a gente está no segundo capítulo da série, então por favor, depois que você assistir esse vídeo, não esquece de ir aqui na descrição e assistir o primeiro vídeo. É importante porque lá eu falo o objetivo da série, eu ensino você inclusive a fazer todo o cálculo para você ter o teu mapa numerológico. Então, a partir desse mapa que você constrói, você vai seguir facilmente aí nos dias da série, tá bom? O que eu vou falar na série. Hoje a gente vai falar do dia, ou seja, da posição do dia de nascimento, que é a posição de alma. Então, nós vamos ter o número de 1 a 11 nessa posição. É importante que eu resolvi botar aqui embaixo a minutagem de cada momento, de cada número desse. Por quê? Porque óbvio que eu acho importante que você assista todos os números, até porque você vai ver o seu número, mas não só o seu número, você vai ver o número das pessoas queridas à sua volta também, que isso eu acho importante, né? A gente conhecer um pouquinho o outro, né, com uma visão um pouquinho mais ampla. Então, mas óbvio que depois pode ser que você queira reassistir algum número. Então você vai aqui embaixo na descrição, é só clicar nessa minutagem que vai te direcionar direto para o ponto onde eu estou falando daquele número exato, tá bom? Então isso eu acho que facilita bastante essa visão aí de você e de você realmente poder absorver mais o conteúdo, né? O que mais que eu queria pedir para vocês? Eu quero pedir o like, claro, então dê seu like, compartilhe o vídeo. Quem não se inscreveu ainda no canal, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações, porque a partir daí você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo, e isso é importante. Vamos lá começar com os nossos números? E hoje a gente vai começar com o dia de nascimento, com a posição alma, a posição desafiadora, que para mim eu considero a posição mais importante, né? O que dá mais informação sobre a gente. É aquela posição onde tem a essência. Que essência é essa da nossa alma? Que energia é essa que, se a gente conquistar, a gente faz a vida ter total sentido pra gente? Que energia é essa? Vamos lá falar de cada uma? Quando a gente falar sobre o número, eu vou falar da simbologia daquela área num lado mais luminoso dela, né? Daquilo que você pode alcançar e que existe dentro de você, é a sua essência, e eu vou falar quando você é ferido, né? Porque o que acontece? Por que a gente se desconecta das nossas forças ou de quem a gente é? É por causa das nossas feridas, né? O nosso ego ferido, a gente vai criando defesas, né? E vai se desarmonizando com quem a gente é. Então, é óbvio que a gente talvez não consiga entender a princípio porque houve essa desconexão, né? Que dores são essas? Pode ser que você não acesse que dores são essas. É importante que você entenda o seguinte: se você não está acessando o lado luminoso da sua alma, é porque existem feridas a serem curadas. E essas feridas, elas causam uma reação, tá, em você. Vamos dizer que esses são, quando eu falar coisas aqui que você se veja no lado negativo, ou seja, no lado desequilibrado dessa força, veja que isso é uma reação a uma dor. Veja dessa forma. Mas entenda que você tem que perceber isso, liberar isso para poder achar o seu lado de luz, o seu lado mais luminoso, tá? Então, a intenção, quando a gente faz esse tipo de análise, é isso, é trazer esse lado luz à tona, é fazer a gente ver que ali existe uma ferida que precisa ser curada, para que a gente não fique reagindo, né, daquela forma específica, tá bom? Então vamos lá começar? Então vamos lá falar um pouquinho do número 1, gente. Tem uma frase que é bem característica do número 1, que é cabeça versus coração. A primeira coisa que eu vou falar dos números sempre é a parte luminosa dele. Lembra, vou repetir de novo, se a gente não consegue acessar essa parte luminosa, é porque a gente tem feridas que nos impedem a chegar lá, né? Então a gente tem que entender que essas feridas têm que ser curadas para que a gente acesse isso e a gente tudo faça sentido pra gente. A conexão com a nossa alma é a coisa mais prazerosa que pode existir pra gente, tá? Então, isso é muito importante a gente ter essa ideia.
O número 1, na sua essência, ele tem o poder da liderança, então ele é um líder nato. Ele é completamente independente, ele é extremamente empreendedor, ele tem muita confiança, ele tem uma capacidade criativa enorme, enorme, enorme. Ele faz uma leitura do coração dele, ele deixa a essência dele vir à tona. Ele é realmente uma pessoa para ser seguida, né? A parte luminosa dele, ele faz tudo brilhar, ele tem essa energia de expansão muito intensa na aura dele. Então ele é realmente aquele que vai elevar as pessoas, então ele pode crescer muito, ele pode brilhar muito, ele tem todas essas características. O que acontece quando esse e nessa posição? Porque geralmente a gente tem tantas feridas no nosso ego, tantas feridas que a gente não consegue nunca acessar essas forças. E aí o que a gente se torna para se defender? A gente se torna muito analítico, muito quadrado. Então, assim, a mente, né, a cabeça, lembra da frase cabeça versus coração? A cabeça, ela passa a tomar conta da tua vida. Então, você começa a fazer todas as suas escolhas baseadas nessa análise mental e nunca escutar o seu ser interno. Então, existe aí uma desconexão tão grande que você se perde muito. Então, você fica prepotente às vezes, exigente demais, a tua autoestima baixa muito, né? Ou seja, lembra, ele é o líder, é o confiante, então tudo aquilo que ele, de uma certa forma, ele tem de força, ele vem trazendo o oposto disso, né? Ele vem trazendo para a sua vida, ele vive muito parado, ele se torna uma pessoa dependente. E o que acontece? Os conflitos, eles vão se acumulando, sabe? E aí você imagina um líder nato, que dentro dele existe essa centelha de força, né? Que é essa liderança, essa vontade de ser o primeiro, de ser aquele que vai comandar a coisa, que veio comandar não com intuito egóico, não, ele vem porque ele vem com essa energia capaz de fazer isso. Então, porque ele é o cara que vai fazer o certo comandando, ele não é o cara que vai querer comandar para ter ganhos próprios, não, faz parte da essência dele, e de repente ele se torna sem força, ele não confia em si mesmo, ele se torna dependente, ele vai contra totalmente a essência dele, e aí ali é uma bola de neve, porque aí ele começa o quê? A reagir a tudo. Ele se fecha, ele fica defensivo, ele fica ressentido. Então, tudo isso, ele começa a ser muito exigente, né? Ele passa a ser extremamente exigente. Às vezes a criatividade dele fica fechada, ele não deixa a criatividade porque ele passou a vida inteira não ouvindo o próprio coração. Então, a gente tem muito isso. E o que cria todos esses bloqueios, gente? São as dores que a gente carrega, são as feridas que a gente traz. São dores de abandono, são dores de rejeição, são dores de informações que a gente traz muito de desequilíbrio. A gente guardou muita informação, se magoou demais e acaba que a gente vai criando essas carapaças e a gente deixa de ver a nossa própria essência. Às vezes, por exemplo, um líder, uma pessoa que tem essa liderança e que veio com esse nesse dia de nascimento, ele teve uma vida onde foi muito tolhido, né? Onde de repente essa liderança não era bem vista. E aí ele começou a acreditar que isso era feio. E aí ele começou a se encolher, né? Então esse tem que relembrar essa capacidade de liderar, tem que lembrar que ele pode ouvir o coração dele, tem que lembrar que ele é um ser independente, tem que lembrar que ele tem autoestima, que ele é forte, que ele merece, né? Tem que lembrar que ele veio conduzir as pessoas. E se ele não
conseguir entrar nesse papel, conseguir se ver nesse papel, ele não tem, a vida dele perde o sentido, entende? Por isso que a alma, essa conexão com essa energia é tão importante, faz todo sentido, que faz parte da nossa essência, é a nossa essência que está em jogo, né? Essa desconexão. Então, por isso que é essa importância dele começar a olhar e falar assim, nossa, sabe? O mundo pode, de repente, fazer ele tentar ser líder o tempo todo e ele fugir daquilo, como o diabo da cruz, porque ele não vai se ver capaz ali. Então, vai ser um conflito interno muito grande que a gente tem, pode ter aí. E lógico que a gente está falando aqui, gente, é do máximo para o máximo, né? Da da luz máxima, daquela informação, daquela área, para a coisa mais punk de todas, ou seja, a pessoa realmente que se desconectou 100%, né? Isso é um pouquinho desse número, tem muito mais, tá? Mas não dá aqui realmente para a gente trabalhar, falar muito mais que isso. Mas eu acho que já essa informação já é suficiente para você começar a reavaliar. Se você é um 1 e você não está liderando sua vida, se você é um 1 e você está sendo dependente, se você é um 1 e você é muito mental, só pensa, só toma as suas decisões através da mente, se você é um e sente que você não tem autoestima, se você é um e você vê que você é muito materialista, né? Porque tem isso também, né? A matéria faz com que você tenha uma suposta segurança, né? De tudo. Então, se você é um e você está com essas características, se a sua criatividade é super baixa, tudo isso, pense, você tem que curar essas feridas. Porque você tem que ver que você é um líder, você é independente, você tem a capacidade, a perfeita autoridade para levar as pessoas para frente. Você nasceu para conduzir as pessoas, entende? Você tem essa capacidade inata e é importante que você assuma isso, tá bom? Então vamos lá para o outro número? Então agora a gente vai falar do número 2. O número 2, a gente chama de mente protetiva ou mente negativa. Então tem aquela questão do pertencimento muito. A frase é a vantagem de pertencer, tá? Essa seria a frase. Como o número 1 tem a frase cabeça versus coração, aqui tem a vantagem de pertencer. Esse número, ele é um número na parte luminosa dele, é um número muito, muito interessante. Primeiro que é um número onde você tem a total obediência das coisas. São pessoas obedientes, são pessoas diplomatas, são pessoas conciliadoras, são pessoas muito boas companheiras, são pessoas que têm a capacidade de ver à distância aquilo que pode dar errado, que pode não ser bom para si, para o outro. São pessoas que realmente vieram para ser uma ajuda a um casal, uma parceria, elas sempre vão dar a sua contribuição no melhor. São pessoas pacíficas, serenas, tranquilas, e que isso faz com que o entorno, né, fique muito mais ordenado. São pessoas empáticas, né, são pessoas ótimas de serem o ouvidinho das dores dos outros, e são pessoas boas conselheiras, porque elas têm aí uma visão, né, como elas têm essa visão muito apurada, né, do que pode dar errado, até no falar ela tem essa visão mais apurada, né, do que falar, né, porque ela entende o que aquele falar pode significar ou pode gerar mais à frente. Então, até para aquele outro, né, não ter, ela consegue ver todas as possibilidades, entende? Então, são pessoas muito interessantes, são pessoas que querem um crescimento espiritual o tempo todo, estão em busca de crescer, de evoluir, de se melhorar sempre. Então tem essa característica toda. Mas a partir do momento que elas saem, né, ou seja, que venham as feridas, que a gente não acessa essa essência, e ali está desafiado, né, e para isso que essa data de nascimento, de uma certa forma, esse dia de nascimento foi escolhido, né, foi dentro dessa
desse conjunto, dessa data total, para que você conseguisse realmente aflorar essa alma, né? E é para isso que a gente veio, né? Eu preciso aflorar a minha essência e eu preciso vencer todas essas feridas que me impedem de acessar a essência que eu sou. Então ela vem falando. E a partir dessas feridas, essa essência desse jeito, o que ela faz? Ela começa a se proteger, ela começa a ser muito dependente emocionalmente, ela começa a perder totalmente a força dela, a capacidade dela e botar a capacidade dela no outro. Ela começa de uma certa forma, ela é o 2, ela meio que funciona como um espelho, o que ela tem dentro vai meio rebatendo, sabe? Então ela começa, por exemplo, a atrair às vezes ditadores para a vida dela, porque ela precisa treinar, né, esse poder, né, de conciliar, de ser bondosa, de ser e ao mesmo tempo tem ali uma obediência natural daquela essência, né? De obedecer as coisas mesmo, de entender as coisas como elas são, de aceitar as coisas como elas são. E aí essa obediência pode estar muito exagerada, e aí vem o ditador e faz você obedecer. Então, ela é uma essência que atrai muitos conflitos, né? Atrai muitos conflitos porque é exatamente aquilo que ela não é, né? Ela é completamente fora dos conflitos, ela consegue se conciliar, ela tem na sua essência a diplomacia, mas parece que a vida atrai milhões de conflitos, então, e ela não sabe se defender também, e ela mendiga a aprovação das pessoas, então ela se submete ao que o outro quer para poder, de uma certa forma, poder ser aceita, né? Ela precisa pertencer aos grupos, ela não se sente pertencente a nada, ela se sente diferente, ela se sente meio que um peixinho fora d'água, sabe? Então todas essas feridas desse 2, elas fazem você perder essa essência maravilhosa de conciliar, de se abrir, de poder ajudar o próximo, de ser a companheira ou companheiro ideal, sabe? Numa parceria, né? Tá ali para contribuir, porque a essência do 2 é contribuir com o outro, contribuir com tudo, né? E ela se perde aí, e aí você realmente, com essas feridas, às vezes de abandono, de rejeição, de falta de atenção, né? Para as necessidades básicas dela, ela fica realmente muito perdida ali nisso tudo. Então o 2 tem essas características. Então, falando aqui que não existe número melhor ou pior, gente. Toda a essência maravilhosa e criadora para o mundo, tá bom? Porque às vezes a gente fala assim, o número tal é melhor que o número tal, né? Isso é julgamento, isso é bobagem, isso é ego, tá? Todos nós somos perfeitos e cada essência dessa é maravilhosa na sua expressão, tá? É importante que a gente saiba disso. Vamos lá para o próximo? Então agora a gente vai falar do 3, gente. O 3 é a mente positiva ou projetiva, e a frase, né, que a gente pode falar do 3 chama-se diabólico ou divino. Então a gente já vai saber aí porque é um número bastante difícil de se acessar, tá? Quando ele está na sua essência. Então vamos falar da parte luminosa, que também é maravilhosa do 3. O número 3, ele é um entusiasta, ele é otimista, ele é alegre, ele é confiante, ele é inocente, ele tem uma parte que é infantil, ele é extremamente criativo, ele é um grande artista, ele tem a capacidade, a criatividade dele é tão intensa, né, que ele tem que se expressar no mundo realmente. Ele é um grande doador, ele gosta de ajudar as pessoas, ele fica feliz pelo outro, ele fica realmente feliz, que sai de dentro a felicidade, sabe, pro outro. Então ele é uma força incrível para as pessoas, ele dá brilho sabe? São pessoas de essências que dão brilho pro mundo. E aí a gente vai falar da questão da sombra, né, do 3. Então a sombra do 3
Gente, lembra? Diabólico versus divino. Então é um número que a gente pode se tornar muito egóico, porque tudo pode ser um melindre para um 3, né? Podem ser pessoas fiquem pessoas muito melindradas com tudo. A questão da imagem delas é extremamente forte. Eles podem se tornar pessoas extremamente superficiais e bobas. Eles podem também se tornar ao contrário, né? Porque tem o lado social todo deles, que é a natureza deles. Eles podem se tornar super antissociais. Eles podem se tornar mal-humorados, lembra? A mente positiva, ele pode dar uma revertida aí para o outro lado. Então eles podem se tornar pessoas pessimistas. Eles podem realmente estar sempre por baixo, assim, ter sempre uma... como eu vou dizer? Quando a gente fala que é diabólico, é difícil o 3, mas quando a gente tem ali... sabe quando a gente vai lidar com a pessoa? Da mesma forma que a gente tem aquela inocência, que faz parte do 3 como essência, aquela inocência, o ficar feliz pelo outro... Também quando o 3 está com muitas questões, com muitas dores, né, que tem ali muitas feridas, ele pode de uma certa forma, sabe, olhar aquilo de uma forma negativa, ou seja, o outro crescer para ele é uma afronta, sabe, ele ver isso de uma forma negativa para ele, ou seja, ele faz aquela história, sim, que bom, mas no fundo tá sempre questionando ali, tem uma parte dele invejosa, porque ele de uma certa forma, ele que queria estar ali naquele lugar, ele que queria estar aparecendo, ele que queria estar vencendo, sabe? Então, é por isso que o 3 tem essa coisa do diabólico e do divino, porque ele tem a parte mais infantil, mais amorosa, né, de doação, de amor mesmo, né, um número de amor, né, e aí ele tem tudo isso, mas ao mesmo tempo dentro dele tem essas forças, né, de uma certa forma invejosas, essas forças que fazem você ficar com raiva, né, ter raiva porque o outro conseguiu aquilo que você não conseguiu e que deveria ser seu, sabe? Então é um conflito interno. O 3 tem muitos conflitos internos quanto ao fato de entender uma essência, ter uma essência bondosa, e por isso ele tem uma necessidade de uma imagem perfeita, né? Porque na sua essência ele tem isso. Então ele tem uma imagem, ele tem que ter aquela imagem perfeita em todo sentido, e ao mesmo tempo dentro dele ele sabe que ele não é perfeito. Então existe ali sempre o diabo e o divino dentro dele, rodando, gerando energia e bloqueando. E isso tudo por quê? Pelas feridas emocionais, né? Então a gente deixa realmente de acessar essa força, porque um 3, imagina um 3 que vê tudo com esses olhos, de repente ele começa a perceber, não vê a autoestima dele, a estima dele é lá embaixo. Ele não consegue lidar com isso de uma forma tão perfeita. Então o 3 tem essas características, é um número que eu digo que é um número difícil de se trabalhar, porque quando a gente está falando de um 3, a gente está falando desse ego, né? E dessa sociedade toda. Então existe um envolvimento dessa sociedade muito intenso, que também conflita ali dentro e que causa muita confusão interna. Então é um número que é difícil de trabalhar, gente, é difícil de trabalhar. Eu acho que todos os números são difíceis, depende de olhar a numerologia como um todo, né? Mas seja o que for, esse 3 é complicado de trabalhar, eu acho, assim, para mim, a meu ver, eu acho mais complicado. A gente tem que ser mais perseverante ali com algumas questões, tá bom? Porque é punk trabalhar o 3. Mas a gente consegue tudo, porque ali tem tantas defesas, que nossa, para cair aquelas barreiras todas é impressionante. Até ele achar essa essência de pureza que ele tem, é complicado, tá bom? Então, vamos lá pro 4, né? Bom, então a gente agora vai para o número 4. E o número 4, ele é a mente
neutra ou meditativa. Então, o todo pela oração. Vamos dar, a frase dele seria essa. Então, é um número extremamente intuitivo, é uma essência intuitiva, é uma essência compassiva, é uma essência que não sabe o que é julgamento, porque ele consegue ver as duas partes, ele entende tudo. É uma essência que veio a serviço, ele tem na sua essência a vontade de servir ao próximo. Ele tem uma capacidade de neutralidade, né? Muito forte, porque ele vê esses dois lados, como eu já falei. Ele rege o chakra cardíaco, né? Então, quando a gente fala realmente do número 4, a gente vai falar sobre essa capacidade de amor realmente, né? Desse chakra, a capacidade de servir, a capacidade de entender o próximo, entender tudo, a capacidade de não julgar. Ele traz também na sua essência a força de persistência, de determinação, de fazer. Ele é um número, ele é uma essência que na sua origem ele é um número que a gente pode até falar que ele é lento, né? Uma essência lenta. Ele vai de passinho a passinho em direção ao seu objetivo. Ele não perde o seu foco. Então ele trabalha com rigor para as coisas, ele não se incomoda de trabalhar, é um grande trabalhador, realmente é um grande trabalhador, ele não perde, não perde a sua força. Então, quando esse 4 está desafiado, ou quando essa essência, né, você perdeu o caminho da sua essência, né, o contato com essa essência através dessas dores, você se torna uma pessoa muito mais exigente, você se torna uma pessoa mais julgadora, você se fecha, você deixa de confiar nas pessoas, você começa a querer só para você ou só para os seus, né? Lembra, você veio com uma essência de serviço, de servir ao outro, então você faz escolhas nesse serviço, você trabalha persistentemente em prol de algo muito mais material do que propriamente algo maior. Você se torna também dependente de quem você elege, tá? Você elege uma pessoa e aquela pessoa é tudo, você se esquece do outro, porque na verdade essa essência de você se abrir para o todo se fecha. Então o número 4, ele tem a característica de olhar, de ser neutro e conseguir olhar tudo com muita clareza, mas ao mesmo e ter essa questão do serviço. Mas como você vai usar isso à medida que você tem as dores, você começa a sentir que você talvez seja usado pelos outros, então só não é usado por quem você elege, porque afinal de contas você precisa também de alguém que te apoie emocionalmente. Então você tem ali umas emoções muito difíceis de lidar, né? E também, como você o 4 é uma essência que processa tudo muito lentamente, né? Tem esse processo lento de construção, emocionalmente ele também é um pouco assim, né? Não só na parte de ação, a ação dele é lenta nesse sentido, ou seja, é paulatina, é um crescimento paulatino e determinado, ele não perde o foco dele, ele vai trabalhando aquilo. Da mesma forma, o emocional dele, a relação que ele tem com as emoções dele também são muito assim. Então, podem ficar pessoas que às vezes têm muitas indecisões, porque também se desconectam da própria intuição, começam a esquecer que essa intuição existe, né? Só tentam fazer tudo pelo lado mental, né? Através daquilo que elas conseguem elaborar mentalmente. Então a intuição sai de lado, então elas começam a ficar às vezes um pouco indecisas nas suas escolhas, e às vezes pegam essa outra pessoa que ela elege como alguém que faz parte do circuito dela,
ela acaba às vezes elegendo aquilo que o outro acha como dela, sabe? Então ela se perde um pouquinho dela mesma, porque ela se fechou para todo esse processo bonito que ela tem, né? Que parte do coração, que parte da intuição, que parte de uma essência que veio aqui realmente servir ao próximo, servir à humanidade. E isso a gente não está falando com nada, não tem nada a ver com religião, esquece tudo, não tem nada a ver. Faz parte da essência daquela pessoa. A necessidade, ela está interna, latente dentro dela, e ela está bloqueando tudo isso. Então é um número que lembra que a gente sai da neutralidade para talvez um extremo, né? Porque a essência dela é totalmente neutra. Então quando você está desconectado, você pode sair completamente e ir para esses extremos, né? E não perceber que está nesses extremos, porque de uma certa forma você se ilude um pouco elegendo, né? Elegendo quem é aqueles que podem, como eu vou dizer, que podem te fazer sentir que você está fazendo o que deve, sabe? É um pouco assim. Não sei se eu estou sabendo me explicar bem, mas é mais ou menos isso. Ele tem que servir a todos. E aí ele já na cabeça dele fala assim, eu estou servindo porque eu estou servindo aqui. Mas só que o problema é que ele fechou muito o mundinho dele, né? E esqueceu de ampliar esse mundo. Então a capacidade dessa essência é muito maior, né? E de repente você faz no que você poderia fazer de uma forma macro, você faz só de uma forma micro, entende? Então nunca vai ficar sempre uma sensação de não ser o suficiente. Mas isso, o que o 4 faz? Faz isso pelas dores que ele tem, né? Por todo aquele crescimento e aquelas feridas, e a gente vai se desconectando da mesma forma que qualquer outra essência, né? Então vamos lá para a próxima? Então, agora a gente vai falar do 5, né? O 5 representa o corpo físico e ele é o mestre, ele é o professor, né? Vamos chamar de o professor, que é melhor. Essa é uma essência que, na sua natureza, é uma essência que é muito disciplinada, é uma essência super atenta, determinada, focada, é uma essência que está sempre pronto a aprender. Todos os sentidos dessa pessoa, quando ele está conectado a essa essência, está ali fluindo para aprender, para tirar todos os aprendizados possíveis de todas as formas. Ele é uma essência extremamente adaptável a tudo. Ele tem uma capacidade de se auto-sacrificar por todos e tudo. Ele realmente tem uma energia, ele ensina, ele é um grande professor, ele vai passar o conhecimento. E por que eu falo assim que ele está aberto ao ensinamento? Porque ele veio ensinar. Então, a partir do momento que ele veio ensinar, ele é o professor, ele precisa se abrir para aprender. E, entende? Ele precisa estar aberto para aprender. E como ele aprende? Através de todos os sentidos dele. Tudo o corpo, o 5, ele é uma anteninha ligada, ele tem todos os pelinhos do corpo dele acionados para poder absorver conhecimento, aprender em tudo. O que acontece quando essa essência fica ferida, né? Ou traz aí as suas feridas? O que acontece com a gente quando a gente está desequilibrado? É que primeiro a gente deixa de ter, o 5 passa a não se adaptar a nada. Tudo é complicado e difícil. O 5 pode virar um grande preguiçoso. O 5 pode perder totalmente a capacidade de ser disciplinado com seu corpo, tomar conta do seu corpo. O 5 pode ter muita dificuldade de aprender as coisas, porque ele se fecha a esse aprendizado. O 5 pode ter muita dificuldade, pode achar que o mundo está tentando fazer ele se sacrificar por ele, entendeu? Vai ser um tormento, qualquer energia que ele vá dar para o mundo para ajudar qualquer coisa, é um tormento para ele. Por quê? Porque ele não olha o corpo físico dele, ele não pega energia suficiente, então ele não tem energia, porque ele é indisciplinado com o seu corpo. Que mais que a gente pode falar do 5? O 5, ele veio
basicamente isso, ele veio ser o professor, ele precisa aprender para passar, para transmitir isso. Então, quando ele, no momento em que principalmente ele se fecha isso, nossa, ele não consegue acessar essa essência, e ele não consegue ir para frente porque ele não vai conseguir ensinar aquilo que ele veio fazer. Ele não aprendeu, ele não se abre para o aprendizado, como que ele vai ensinar? Então, o 5, ele começa num processo muito de desequilíbrio, né? Porque a essência dele é completamente disciplinada e equilibrada, mas ele passa a ser totalmente desequilibrado. Então, o 5, ele pode ter aí muitas questões com o corpo físico, tá? Porque se a gente pensar bem, se ali tem um desafio e que ele veio nessa posição desafiada para isso ser transformado, né? Para que as experiências, para que esse espírito veja essa experiência e comece a conectar com isso, é sinal que pode ser que ele tenha já vindo há muito tempo negligenciando esse corpo, esse veículo capaz de fazer a gente viver nessa vida, experienciar a vida e crescer e evoluir. Então o 5, ele tem essa característica muito intensa e que ele pode se perder muito facilmente no momento onde não se abrir para esse conhecimento todo e não cuidar desse veículo, principalmente, que é o veículo corpo físico dele, capaz de absorver o conhecimento, tá? Então, a importância de entender esse 5, eu acho que é muito por aí, é você entender que esse corpo, ele não está aí para ser saudável simplesmente para ser saudável, sabe? Existe um motivo para ele ser saudável, o motivo é absorver conhecimento através de todos os seus sentidos. Então, a partir disso, você começa assim a ter a capacidade de ensinar isso para outras pessoas. E quando eu falo ensinar no 5, não necessariamente ele vai ser um professor, mas ele vai passar a vida ensinando de alguma forma, tá bom? Ele vai passar, porque a partir do momento que ele está conectado a essa essência, isso bomba dentro da pessoa, e não tem jeito, vai fazer o que a sua essência manda, tá bom? Não tem muito jeito. Bom, vamos lá para o próximo? Bom, gente, então agora a gente vai falar do 6. O 6 a gente chama de arco de luz, ou poder de projeção, tá? Então o arco de luz é aquela energia assim que a gente vê nos santos, que é desenhada, tá? É uma energia aqui que está bem concentrada na nossa cabeça e a gente tem esse arco. E na mulher também tem um aqui que vai de um bico do seio ao outro, tá? É uma energia de força muito, muito intensa. A gente pode dizer que a frase que melhor, né, fala das características dessa área, né, dessa essência, pessoa em oração. Por quê? O poder dessa pessoa é muito, muito intenso. Então, vamos falar da parte luminosa dessa essência, né? Então, são pessoas de um poder psíquico muito, muito forte, um poder de materialização muito intenso. Eles, através da mente, ele consegue se concentrar e realmente materializar muita coisa. Eles têm um poder na sua oração incrível, ou seja, uma capacidade de materializar aquilo que eles estão pedindo. Então, é um poder muito intenso. Eles têm uma capacidade, eles são pessoas extremamente justas, leais, certas, né? Têm uma conduta perfeita. Eles são extremamente intuitivos, eles são extremamente psíquicos e eles podem influenciar o outro com muita capacidade, com muita força. Então são pessoas de uma grande influência mental em todo o mundo. São pessoas que são concretizadoras e realmente materializadoras daquilo que elas pensam. Então são pessoas extremamente de um poder incrível mental, tá? O que acontece quando essas pessoas elas se desequilibram, ou seja, quando tem as feridas delas e acontece, né, a fragilidade desse campo. Esse campo frágil, o que acontece? São pessoas que são também muito, muito manipuladas. Elas podem ser muito manipuladas. Elas têm uma energia psíquica muito frágil, né? Podem estar com a energia psíquica muito frágil.
o que acontece é que elas podem estar sempre muito manipuladas no psiquismo, tá? Então são pessoas que geralmente estão muito sempre vivendo a vida e as energias de outras pessoas, porque elas não se separam muito desse campo psíquico que está à nossa volta. Então, são pessoas extremamente influenciadas por ambientes, por outras pessoas, e isso faz com que elas entrem, às vezes, em muita confusão, muita desorientação. São pessoas que são realmente, que podem estar ali sendo manipuladas mesmo energeticamente por outros seres, outras consciências extrafísicas que não sejam boas. Então, esse campo psíquico delas fica extremamente frágil, a capacidade delas de cocriar é muito diminuída, elas podem começar a ficar, por essa desorientação e por essa influência negativa que elas podem começar a ter mais, elas podem começar a usar o poder delas de uma forma errada, no sentido de pensar muito de uma forma negativa e acabar usando a própria força que faz parte da essência dela de uma certa forma. É como ela consegue direcionar essa energia, ela já tem ali a informação básica de como isso funciona, né? Ela pode ali começar a criar muitas questões na vida dela, mais difíceis. Então, é um número difícil no sentido, ele é um número extremamente poderoso quando está na sua plenitude, na sua beleza, porque é um número de uma justiça, são pessoas extremamente leais e justas, né? Éticas mesmo, mas ao mesmo tempo, quando estão sob essa influência, elas também podem reverter isso e serem pessoas até que sejam levadas aí por um campo não tão ético assim. Então, ele tem aí uma força muito intensa, tá? Nesse ponto que a gente, quando fala do 6, a gente fala dessa integridade, tá? Então, pode ser que você caia, uma pessoa que tem uma essência 6, seja mais manipulado, esteja mais fraco ainda com essa energia, pode ser realmente muito manipulado a ponto de estar totalmente fora de si mesmo e estar sendo controlado por outras forças. Então, a gente tem que entender que é um campo necessário para a gente fortalecer. Até porque, como eu disse, todos nós temos essa energia, né? Todo faz parte de todos nós, é a nossa anatomia energética completa, né? Então, a gente percebe o seguinte, que muitas pessoas hoje, e eu falo muito sobre isso, o poder da presença para manter a gente mais concentrado, para a gente perceber que aquilo não é nosso, então informações que não são nossas. Então, um 6, ele precisa necessariamente meditar muito para fortalecer esse campo de energia psíquica, e ele precisa estar mais atento. Quanto mais atento ele estiver, mais ele vai perceber que coisas que às vezes passam pela cabeça dele, que ele está experienciando ali internamente, são coisas que não tem a ver com a natureza dele, porque a gente acaba sempre acessando a nossa natureza em algum ponto, né? Essa luzinha sempre ela dá uma faísquinha, tá? Então, esse número 6, ele precisa realmente meditar, ele precisa tomar conta da sua energia com mais regularidade, porque ele tem essa fragilidade e o que ele tem que fazer realmente é começar a fortalecer isso, tá? Esse campo. E isso vai ser fortalecido através muito da meditação, como também através da atenção, tá? Da atenção que você dá, tá bom? Então vamos lá pro 7? Então o 7, gente, o 7 é o campo áurico, é o corpo áurico. Então ele fala dessa aura. E a frase que a gente vai entender isso é assim, plataforma de elevação. Tá? O que o 7 na sua luz maior ele faz? Ele, na verdade, a gente pode chamar
do 7 daquela pessoa que é o líder bondoso, ou seja, é aquela pessoa que consegue achar no outro o que de melhor existe no outro. Ele consegue fazer o outro se elevar através das características melhores dele. Então ele é plataforma de elevação por isso, porque ele tem a capacidade tanto de se auto-elevar, ou seja, aumentar a sua energia, quanto levar o outro para cima também. Então isso é a maior característica dele. Ele é um otimista, ele é seguro, ele é uma pessoa que tem uma aura brilhante. Ele geralmente, um 7, ele tem assim, sabe aquelas pessoas, você sabe que tem pessoas que entram no ambiente e todo mundo olha, é mais ou menos um 7. Um 7 organizado, na sua essência, que está com essa energia bem trabalhada, ele é assim, ele é aquele cara que ele nunca vai fazer, ou aquela mulher, né, aquela pessoa que vai chegar num lugar e todo mundo vai olhar, os olhos vão estar voltados, a pessoa vai querer a opinião dela, sabe? Então, o 7, ele veio com uma característica, ele é brilhante pela natureza dele, né? A aura dele brilha. Ele veio com uma característica, uma capacidade de elevar o outro, ele veio com uma capacidade de automotivação muito grande, motivar as outras pessoas. Ele é um grande orador, então ele é uma pessoa que veio realmente falar, passar as informações e fazer, sempre no intuito de fazer com que aquilo se eleve, que aquilo brilhe, que aquilo se torne belo. Então ele tem essa capacidade toda de elevação, ele é uma presença forte, ele é uma presença também, ele é uma essência que ele quer sempre aprender, ele tem uma necessidade de ir fundo nas coisas, sabe? De aprender profundamente as coisas. E quando ele está desconectado, ou tem lá as feridas dele, que a gente se desconecta dessa essência, ele é um número que ele pode muito bem perder totalmente seu brilho. Então ele pode ficar para trás, ninguém vê a energia dele, ele pode simplesmente não conseguir falar, não conseguir motivar as pessoas, ele pode perder o 7 tem uma característica, quando ele está longe, né, da sua essência, que ele não achou a sua essência, ele pode simplesmente não ver sentido em nada. Então ele pode perder totalmente a sua motivação de vida, entusiasmo de vida, ele pode não entender o porquê que ele vive, para que ele vive, para que tudo aquilo serve, porque ele é um número que ele tem que encontrar o motivo, o sentido das coisas, né? Então, tudo aquilo que, de repente, às vezes, vamos dizer que você tenha sido criado e tenha sido levado para um caminho específico, que não era o caminho da sua essência. E aí, de repente, que você não pode manifestar essa essência, e aí, de repente, você se sente pressionado por fazer aquilo, sabe? E você acaba indo num caminho que não tem nada a ver com você. Então, muito facilmente, você começa a perceber que aquilo não tem nada a ver com você, você não consegue achar o sentido daquilo, e aí é um número que leva muito à depressão, sabe? Baixa muito a energia da gente, e a gente leva muito à depressão, porque a gente perde exatamente o entusiasmo pela coisa. Então o 7 é um número que ele precisa ver sentido naquilo que ele faz, ele precisa tirar o sentido daquilo. Qualquer coisa que ele esteja fazendo que não traz o sentido, e geralmente são questões assim que você acaba fazendo pelo outro, fazendo porque você se sente obrigado, ou fazendo, sabe, porque você quer agradar, e aí você saiu do teu caminho, da tua linha, né, a linha que você tinha que seguir, o que você queria, e você não conseguir achar o sentido daquilo. Isso pode fazer você realmente entrar num parafuso, assim. O 7, ele pode realmente se tornar triste mesmo, triste, não ver sentido na vida, sabe? Perder o sentido de viver, o entusiasmo de viver. Isso é muito ruim, tá? O 7 pode, de uma certa forma, usar o fato de saber que ele faz vista, né? Ele brilha, e usar isso de uma forma errada, então virar um prepotente, virar bobão, né? Aquela coisa toda besta e tal. Também ele pode ir por esse caminho. Mas mesmo quando ele vai para esse caminho, isso está nublando a falta
de entusiasmo da vida dele, ele está simplesmente colocando algo no lugar para poder dar alimento à essência dele, né? Então também a gente sabe que é falso. Então vamos lá para o próximo. Então agora a gente vai para o 8, corpo prânico, corpo de energia, lembra? Prana é igual a energia vital. Ele é chamado de o guerreiro e uma frase que fala muito dele é finito versus infinito. Lembra? O símbolo do 8 é um infinito. O que o símbolo é? O que o símbolo é? Não, desculpa. O que essa essência traz? Essa essência traz um poder pessoal incrível. Essa essência traz um poder de energia incrível. São pessoas extremamente energéticas. Esse número, ele traz muita capacidade de realização dos seus sonhos, sabe? Ele é um grande concretizador, é um grande fazedor. Ele é organizado, disciplinado, ele vai em frente, ele vai em busca das suas conquistas e ele conquista. O que a gente faz quando a gente tem as feridas aí, que a gente desconectou dessa essência, tá? Primeiro, eles pegam muitos têm essa força ainda e essa força eles vão e atropelam todo mundo, entendeu? É uma forma deles agirem às vezes, né? Quando estão com essa energia distorcida, desequilibrada. Ou muitos ficam muito cansados, lembra? Energia vital. Então, a dificuldade de absorver energia vital. Então, muitas dessas pessoas 8, elas têm dificuldade. Você pode observar se elas estão respirando direito, se elas se alimentam direito, se elas absorvem a energia prana de uma forma boa. Porque se eles estão com o 8 ali, pode ser que aquele 8, a essência dele seja essa energia, mas a capacidade dessa pessoa de pegar essa energia está muito frágil. Ela tem que fortalecer isso, ela tem que aprender a trazer essa energia para ela. Então podem ser pessoas extremamente desorganizadas, extremamente desestimuladas, preguiçosas, pessoas que não têm realmente energia, que são cansadas só de pensar, eu tenho que ir amanhã para a escola, já está cansado só de pensar que tem que ir em algum lugar, sabe? Então as pessoas 8 desafiadas tanto podem serem extremamente estimuladas de energia, mas não saberem usar aquilo de uma forma correta, como eu disse, né, atropelar todo mundo e dane-se o outro, como também podem ser pessoas extremamente frágeis energeticamente, ou seja, não porque elas têm na sua essência energia, então elas têm que aprender, algo dentro delas fez elas se desconectarem da capacidade de absorver essa energia, então elas têm que trabalhar isso para que elas consigam absorver energia. Então podem ser pessoas que tenham mais, sempre a nossa essência, gente, quando a gente tem essas feridas e essas questões, nós temos tantas questões, porque se eu posso dizer assim, uma questão, eu tenho uma ferida que causa a minha desconexão com a minha alma, não, a gente tem várias, é um acúmulo de coisas, né? Então, e por isso, por ser um acúmulo de coisas, é um trabalho quase que de eterno, que a gente tem que o tempo todo estar limpando. O fato é que a gente tem que saber o seguinte, se a gente não está com aquelas características é porque ainda tem coisa para limpar. Agora, no mínimo, a gente pode limpar um bando de coisa para a gente, pelo menos, saborear um pouquinho dessa essência, né? Então, esse 8, ele precisa realmente trazer a capacidade, retornar essa capacidade de absorver energia vital com mais facilidade, no caso, quando ele é desvitalizado, para que ele possa ter força, poder pessoal para concretizar seus sonhos. Senão ele não vai conseguir, ele não tem energia, ele não tem vontade nem de sair da cama, né? Então, esse 8, ele tem essa característica. Outra característica... A bateria acabou, mas vamos lá. Então, esse 8, ele quando está na sua essência, ele vai dar o devido valor. Ele vai dar o mesmo peso, tanto a espiritualidade como a materialidade, tá? Quando ele sai e ele tá em desafio, ou quando ele tá realmente no ponto da ferida, o que ele vai fazer? Ele geralmente, ou ele vai entrar, ou vai só trabalhar na matéria, ou ele vai só trabalhar no espírito. Ele vai
entrar nessa desconexão, ele não vai entender que ele precisa fazer essa harmonização. O 8, para ter força, ele precisa da busca da energia espiritual e da busca da energia da Terra. Ele precisa estar com as duas energias bem organizadas, bem equilibradas para ele ir em frente, para ele poder concretizar as coisas que ele tem que fazer, tá bom? Então vamos lá para o próximo? Então, esse 9, gente, ele é o corpo sutil. Então, a gente pode falar que ele é o mentor, né? Ele é a frase que mais explica assim os conflitos dele vai ser mistério versus maestria. É uma essência extremamente serena, calma, tranquila, de uma capacidade de absorção de conhecimento e informação que vai além dos 5 sentidos. Ela tem uma visão muito mais ampla e ela absorve esse conhecimento de uma forma muito, muito fácil, justamente pela capacidade que ela tem de ver o que está por trás das questões. Então ela tem uma visão muito mais ampla do que a maioria das essências, ou seja, dos outros números. Ela vai trazer também uma capacidade boa de entender, tá? Que tudo é transitório, que existe, sabe, esse tempo aí, né, tem o tempo certo das coisas, e por isso que ela consegue naturalmente abrir mão de algumas coisas com muita facilidade. Ela dá as costas mesmo com muita facilidade para aquilo que já foi. Então ela consegue ter essa percepção com muita clareza, então porque ela tem essa ideia clara, né, do que representa esse tempo e o quanto tudo é transitório. Então é uma essência extremamente inteligente, né, muito rápida de raciocínio, porque ela parece que tem antenas aí em várias frentes que trazem para ela, fazem com que ela absorva aquilo muito facilmente. Então quando alguém começa a falar algo, ela já pegou até o que o outro estava pensando, sabe? E ela já captou de outra forma e já integralizou, será? Colocou para dentro de si, é melhor, né? Colocou para dentro de si toda aquela informação e já percebeu e já tirou, já concluiu. Então é muito rápida em tudo, então é uma essência muito interessante. Quando ela está desconectada, né? Quando ela está com as feridas dela, quando ela está nesse desafio, né? O que vai acontecer? Aí a gente entende muito essa maestria versus o mistério que eu falei, né? Porque o mistério versus a maestria, porque verdadeiramente a sua natureza interna, o seu mundo interno é um mistério para ela, né? Então ela começa aí com uma facilidade incrível de ver o mundo externo, tudo mais dentro. Não é tão fácil de olhar, sabe? Não é tão fácil de entender, de elaborar, de compreender tudo da mesma forma que ela faz com o externo. O que acontece às vezes? O 9, esse corpo sutil, essa energia dessa essência, ela passa a ser uma energia, às vezes até da serenidade, ela passa a agressividade, tá? Então são pessoas que podem se tornar muito ríspidas, né, e agressivas. São pessoas que podem se tornar extremamente irritadas com a lentidão das pessoas. Elas podem se tornar realmente impacientes com tudo. Então são pessoas extremamente impacientes, irritadas, porque elas não conseguem compreender que existe ali dentro delas uma capacidade maior do que a maioria das pessoas tem, dessa visão mais clara. Então assim, são pessoas que para chamar o outro de burro não custa muito, vão chamar o tempo todo. Então elas têm uma irritabilidade, uma impaciência pela vida, né, uma irritação mesmo que é extrema. Então ela passa daquela serenidade toda, ela sai totalmente daquilo, né?
e ela começa a não se entender, né? E também não se olhar, porque já não quer mais se olhar, ela está sempre voltada para o mundo externo, porque o mundo externo dela é muito fácil, de uma certa forma, e ela começa, eu acho que a gente pode dizer que é como se um 9 olhasse para dentro de si e não conseguisse se ver, então ele joga no mundo a raiva, dessa, sabe, a raiva que ele tem, ele vai e joga no mundo a raiva. Então é uma energia que quando você está desconectado, você pode ser muito raivoso, muito agressivo, muito estúpido na sua palavra, ou seja, pessoas que falam sempre a verdade. Sabe aquela pessoa que fala sempre aqui, eu falo mesmo, você tem que ouvir, eu sou assim, eu sou verdadeira, eu não sei, sabe? É bem um 9 desconectado, ou essa energia 9 que pode estar desconectada aí em outros lugares do seu mapa numerológico, né? Mas, a princípio, essa energia, né, como do teu dia, da tua alma, ela traz muito isso quando você tem essa desconexão. Até quando você começa a acessar essa essência, começa a limpar esses conteúdos emocionais que fazem você criar essas barreiras, né, para esse acesso, fazem você ver tudo que você tem dentro, né, de outra forma, você começa assim, aí no número 9, entrar assim num processo incrível de ser realmente aquele considerado um mentor, tá? São pessoas que geralmente são consideradas mestres mesmo, né? São pessoas que são muito bem vistas pelos outros, são pessoas que sem fazer nenhum esforço, o outro já vem pedir a opinião ou acredita naquilo que a pessoa fala. São pessoas de um poder, né, no sentido de dar a sua opinião, tá? Porque realmente são pessoas que são respeitadas por isso. Então esse é o poder do 9 e também é o poder quando ele tá fora, né? De ser uma pessoa que meio escrachada mesmo de palavreado, né? São pessoas assim bem difíceis de lidar quando elas têm essa energia, estão mais desconectadas disso, da essência delas, tá bom? Então vamos lá para o próximo número. Então a gente vai para o 10. Gente, o 10 é o corpo radiante, tá? Então é um corpo que é aquele corpo que os mestres, quando a gente vê, sabe aquelas pessoas que a gente entra numa palestra às vezes, né? E que tem aquela pessoa lá na frente que você pode estar lá no finalzinho, mas você fica assim, ó, querendo ouvir a pessoa, porque a pessoa tem uma aura, uma energia que te chama a atenção. Então o corpo radiante é essa energia forte, né? É uma energia determinada que alcança tudo, né? Ela é uma energia realmente que chama a atenção, é uma energia capaz de, um corpo desse, você consegue decretar as coisas, você consegue concretizar as coisas, você é corajoso, determinado, forte, né? Você emana uma energia de fé, de confiança, né? Você faz com que as pessoas queiram te seguir, né? Te aplaudir, né? Vamos dizer assim. Então essa energia de força, né? E aí quando você está desconectado dessa força, gente, o que vocês acham, né? Então às vezes a gente vê aí energias que são, a gente sempre pode dar uma olhada que energias assim são sempre energias que são muito impactantes, né? Então um 10 é impactante, ele pode fazer muita diferença na vida do outro, de quem está com ele, tá? Ele pode realmente levar o outro a várias coisas, a fazer várias coisas, porque o outro olha para ele e quer ser comandado por ele, que tipo assim, eu quero te seguir, né? Então a gente tem que ver isso, né? Porque são essas possibilidades, as energias das pessoas, né? As essências delas. Bom, um 10, ele pode se tornar, aí a gente pode ver pelos dois lados, né? Um 10 mal com uma energia debilitada ou uma energia distorcida, ele pode se tornar, imagina, um líder complicado, né? Aí, né? Então ele pode se tornar um líder que leve as pessoas ao erro, né? Leve as pessoas a querer fazerem as pessoas fazerem o que ele quer, simplesmente, né? E não ter um lado mais correto, né, de conduta. Mas ele também pode ser aquele cara minguado, que não tem energia para nada, que nunca quer aparecer, Deus me livre, que eu vou falar em público, ou que eu vou fazer alguma coisa, né? Aquele cara que é o
medroso, né? Aquele cara que não enfrenta os próprios medos de forma nenhuma, né? É aquele cara que deixou da coragem, passou a não ter coragem nenhuma. Ele, na verdade, é aquela energia do fracassado, né? Se torna uma pessoa fracassada, acha que não tem força para nada, que não vai conseguir conquistar nada, não se vê capaz de liderar coisa nenhuma, não se ver capaz de orientar a ninguém, não acha o seu próprio poder, se perde do seu poder, começa a de uma certa forma, como eu posso dizer, sabe quando a energia, a imagem que me vem assim, a energia que expande, a energia que é como se a energia ele começa a jogar tanta energia dentro de si mesmo que ele pode até se deteriorar um pouco, sabe? Ele pode até se queimar porque a energia existe dentro dele. Então é uma energia que a gente pode dizer de uma completa frustração. Então, voltando aqui para o corpo radiante, né, esse 10, imagina uma pessoa que nasceu para se responsabilizar, para se comprometer com tudo, de repente não faz nada disso. Não se sente capaz de fazer tudo isso. Então entra talvez em uma fuga, né? Então você vê o tamanho das dificuldades das nossas almas, né? de não ter o acesso a essa essência, a nossa força maior, gente. É super, né? É forte demais, O quanto a gente se perde, né? Simplesmente se desconecta totalmente por causa dessas dores, falhas, uma condução errada da criação daquele ser. Porque às vezes a gente poderia impedir muita coisa de acontecer se, por exemplo, esse ser que nos cria soubesse valorizar a nossa parte boa e soubesse dar lá seus cortes naquilo que não deve, né? O quanto a gente conseguiria acessar essa força, ter mais certeza dessa força, né? Então é só se a gente ver, né? Se você pega uma pessoa dessa que foi criado sendo totalmente cortado, né? Como pode ter confiança, né, de se manifestar no mundo com a própria força, né? Então a gente vê o quanto essa dor, essas feridas que a gente carrega são limitantes, né? Nos limitam, nos bloqueiam mesmo de acessar todo esse poder, né, que a gente tem. Lembrando que eu não estou aqui culpando pais e criadores, não, tá? Nem professores, nem mestres que a gente passa aí, né, durante o nosso crescimento. Esse tipo de... A gente cria nossos filhos olhando para a gente, para as nossas questões, para os nossos problemas, para as nossas dores, né, para as nossas dificuldades. E aí a gente quer com certeza fazer o melhor por eles. Mas a gente esquece que aquele ser é totalmente diferente da gente. Ele tem ali uma essência diferente, ele tem um motivo de estar na Terra diferente, ele tem o sentido de vida dele é completamente diferente do nosso, né? E a gente esquece um pouquinho desse olhar, né? Pela própria incapacidade que a gente tem, né? E porque, lógico que é mais fácil a gente achar que as nossas experiências, através das nossas experiências, é que a gente vai estar dando o melhor, né? Isso é normal, gente. Então vamos lá para o outro número, para o último, né? Finalmente. Então a gente chega no 11, né? Na totalidade, a gente chama de o guru. Esse 11, ele, na verdade, assim, a essência do 11 é saber que tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora certa, tudo vem de Deus e tudo retorna a Deus. Tá? Então tudo para o 11, essa essência 11 é sagrado, é divino, é perfeito, né? Ele traz essa percepção da perfeição divina, né? E que ele, na verdade, ele traz também na sua essência a certeza que ele não comanda nada, né? Ele tem que se jogar aos braços de Deus, né? A gente pode falar assim, ele está aberto e ele entende esse fluxo de uma forma completamente profunda.
E aí você imagina, né? Porque você tem um número de essência que fala de tudo isso que eu falei. E de repente se cai aqui nesse mundo com a nossa sociedade. Olha que interessante, né? Então, é um número que eu acho assim bem desafiante quando ele está muito desconectado, ou seja, quando ele traz aí ou teve uma criação que não foi muito estimulado nesse sentido, ou foi muito estimulado no sentido mesmo de uma sociedade mais mental, mais voltada para o consumo, para o dinheiro. É muito difícil isso, porque ele passa a ser uma pessoa que ele, na sua essência, ele sabe das qualidades dele, ele sabe desse poder dele, mas ao mesmo tempo ele acha que ele criou uma ideia e uma ilusão que ele é o comandante, ele é que é capaz, né? Então ele se perde dessa ideia principal da essência dele, que é assim, esse poder não é dele, esse poder é do todo, esse poder que ele traz é dessa capacidade de ver o sagrado. Mas aí ele pega esse poder todo que ele tem dentro e ele se coloca como o dono, o proprietário desse poder. Então ele pode se tornar extremamente mesquinho, ele pode se tornar extremamente materialista, ele pode se tornar extremamente exigente porque ele é muito bom e aí ele exige. Ele tanto se exige quanto exige do outro que seja perfeito, porque ele está buscando, em busca de uma perfeição, que dentro dele existe essa perfeição, mas ele não pensa em Deus nesse momento, ou seja, nesse sagrado, nesse divino, nesse sublime. Ele pensa que ele é o perfeito, entende? Ele meio que não se coloca na posição de devoção mesmo, de se curvar a isso tudo, de aceitar o momento certo das coisas, de entender o ritmo do Criador, sabe? Entender o ritmo do Criador, entender que tudo na verdade tem um ritmo do Criador e que ele não é o comandante, mas ele fica o tempo inteiro num conflito muito grande. Então, a vida dele é muito pesada, porque ele tem a certeza desse poder, mas ele não sabe dar o poder, ele não sabe de onde vem o poder, entende? Então ele fica muito perdido. Então são pessoas que passam por muitos conflitos, entende? Enquanto ela não libera ou ela não entende que o mundo flui e que não depende dela. E um 11, na sua essência, ele parece que ele passa por situações que fazem ele ver a vida desse jeito. Ou seja, parece que ele tem que pegar tudo, sabe, nas mãos. Então, por isso que ele é tão exigente, tão cheio de... né? São pessoas difíceis até de largarem, ao mesmo tempo que tem essa coisa divina do sagrado dentro deles, eles às vezes podem se tornar extremamente céticos, de não ter nenhuma ideia com relação a isso, porque tudo passa pelo... Eles sentem o poder dentro deles, né? Eles sentem o poder dentro deles, eles se iludem que esse poder é deles. Então é um número, eu digo que assim, a gente não pode dizer que há um número mais difícil que outro, há uma essência mais difícil que a outra. Eu tô dando a minha opinião baseada nas minhas questões também, lembra? A gente nunca consegue ficar tão isenta de tudo, a gente tenta, né? Mas a gente não consegue ficar isento de tudo. Eu acho, assim, pela minha experiência pessoal, um número muito difícil, porque a gente é criado hoje totalmente contrária a essa essência, né? Totalmente contrária. Que isso, quem comanda a minha vida sou eu que escolho, sou eu que decido, né? É tudo meio assim, né? Você vai fazer isso porque você tem que ser assim, você tem que ser essa... Totalmente diferente. E esse 11 diz, nossa, o todo é o comandante. Se você puder, você fica aguardando. O todo é que vai decidir, né? A energia do Criador é que vai comandar, decidir, tudo tem seu tempo. Imagina, nossa, porque para isso aqui, se a gente tentar fazer isso, vamos dizer, você é muito passivo, você é muito, né? Já ia começar logo a pegar no teu pé. Mas existe uma diferença entre passividade e o entendimento que tudo é divino e sagrado.
completamente diferente uma coisa da outra. Mas eu acho que esse 11 ele iria passar por essas situações. Então eu acho esse 11 bem difícil de trabalhar, por isso, porque eu acho que é bem contrário ao que a sociedade nos impõe, e a sociedade é muito, muito presente na nossa vida hoje em dia, né? Não tem jeito. Bom, vamos lá fazer o nosso encerramento. Bom, tá aí, eu falei no vídeo inteiro, o vídeo ficou muito longo, eu acho que ficou muito longo, pelo menos demorou bastante tempo para gravar, e aí eu tive aí iluminação de um jeito, iluminação de outro, porque o dia aqui em Portugal não está muito claro, e eu uso a iluminação natural, e acabei realmente tendo que gravar mais tarde, até porque tive que parar, atender. Então, não liguem para isso, o importante é que o conteúdo tenha ficado bom, que o conteúdo tenha feito diferença para você. Então eu espero realmente que você consiga perceber essa essência interna que você tem e consiga perceber que se você não está acessando, e esse eu acho que é o principal que eu queria passar para as pessoas, se a gente não acessa essa essência é porque tem muitas feridas e dores, tá? Que nos impedem de ver isso. Então dê foco em limpar essas dores. Tá? Dê foco realmente em trabalhar essas questões para que a gente possa, para que você possa realmente acessar esse ser interno, e aí, cara, tudo vai fazer sentido. Tudo vai fazer sentido, porque você vai estar trabalhando com o teu potencial interno máximo, tá? Então, gente, obrigado pela companhia. Se você gostou do vídeo, se você gostou do canal, não esquece de dar seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações para você ser informado logo que eu subo um novo vídeo, tá bom? Essa série particularmente, ela vai ao ar toda quarta-feira. Então aguarde, quarta-feira que vem a gente está aí entrando com outro número, outra posição, que é a posição de karma, tá bom? Se você acha que outra pessoa pode gostar desse vídeo, não esquece também de compartilhar. Até a próxima!